Pessoal, então vamos começar com nossa aula. Vamos continuar falando sobre colisão em uma dimensão, né? Nós falamos que em uma colisão, na ausência, né, de uma força resultante externa, o P, é decir, a quantidade de movimento se conserva, né? Isso pode ser escrito dessa forma, né? Que é decir, que P do sistema, né? Depois da colisão, que seria, nesse caso a gente indica com linhas. Quando aparece linha, significa que seria após a colisão, tá? E então, nesse caso, seria a soma dos P's desses objetos, né? Que está aqui, vão colidir. Então, após a colisão, né, o P do sistema seria essa soma aqui, né? E essa soma deve ser igual, identicamente igual, à soma dos P's antes da colisão, tá? Ok? Então, o P do sistema final deve ser igual a P do sistema inicial. Se a gente colocar em função das suas velocidades, né, essa equação, se a gente reescrever, fica desse jeito, né? Lembrando que a definição do P é isso, né, para cada um deles, ok? Então, pode, né, o P de cada objeto por separado pode, né, mudar, porém a soma dos P's tem que permanecer inalterado, né? Isso que está dizendo essa equação. Vamos com um exemplo, né, para que a gente coloque em prática, né, o que a gente está fazendo. Vamos supor então que tem duas pessoas, tá? Né? Um perto do outro, frente a frente, e estão parados sobre uma superfície sem atrito. Pode ser o gelo, né? Aqui eles são, vamos imaginar que poderiam ser patinadores, tá? Então, né? E não tem atrito, né? E a massa dessa primeira pessoa seria 50 quilogramas, né? De essa pessoa de verde. E a massa da segunda pessoa amarela seria 60 quilogramas, tá? Então, existe uma certa diferença nas massas, tá? Ok, então vamos imaginar que eles querem se afastar, ok? E para isso eles se empurram um sobre o outro, tá? O amarelo empurra, né, a verde, e pela terceira lei de Newton, o verde também deve estar exercendo a mesma força sobre o amarelo, né? E como consequência, o que vai produzir que eles se empurrem seria o seguinte, que né, vamos supor que essa pessoa sai, né, para, né, se move, né, imediatamente depois disso para a direita, né? Podemos dizer então que ele sai com uma velocidade, tá, né, que seria a segunda pessoa, então seria 2, tá? E vamos supor que sai com 3 metros por segundo, por exemplo, tá? Essa seria a velocidade com que ele sai, tá? Depois desse empurrão, tá? Muito bem. E como isso daqui seria fazendo uma analogia, né, com uma colisão, tá certo? O instante da colisão seria o momento em que eles se empurram, estão empurrando um sobre o outro, tá? Seria essa situação, estaria acontecendo no momento em que eles estão empurrando, tá? Ok, e então essa velocidade seria após de esse empurrão, né? Então a gente coloca como B' isso daí, né? Tá certo? Toda vez que quero indicar alguma coisa, alguma velocidade após a colisão, então coloco linha, tá? E então antes, né? Antes desse empurrão seria simplesmente B2 linha, ou perdão, B2,
sem linha, e seria, né, que estão em repouso, falei, né? B2 está em repouso, e a pessoa B1 também está em repouso. Né? B1 então seria 0, né? A pessoa 1 também está em repouso. Ambos estão em repouso inicialmente. E depois do empurrão que o B2, ou perdão, a pessoa 2, que vamos colocar aqui na cabeça dele, 2, e aqui seria a pessoa 1, o 2 sai, né, com essa velocidade, tá? Disparado, né? Sai disparado com essa velocidade depois do empurrão. E agora o que a gente pretende saber é o seguinte: com que velocidade então sai a pessoa 1, que seria B1 linha, né? Qual a velocidade dele? Será que dá para resolver esse problema, né? Lembrando que inicialmente os dois estavam em repouso, né? Em relação a um marcador, vamos dizer, em relação ao gelo, né? Tá certo? Estavam em repouso em relação ao gelo. Tá? É dizer que uma pessoa parada no gelo aqui, ou um marcador sobre o gelo, tá certo? Se tem, né, um marcador, pode ser uma bandeira, uma coisa, um marcador, então significa que essas pessoas não se estão deslocando nada dessa bandeira, tá? Estão fixos, né? Isso significa que a velocidade seja 0. Mas depois do empurrão, essa pessoa amarela vai para a direita com essa velocidade. Mas em relação a quem? Em relação a isso, a esse ponto de referência, tá? E com que velocidade sai a pessoa né, verde, né? Ok. Então, nós aplicamos essa fórmula, né, de conservação de P, ou conservação de quantidade de movimento. Podemos já aplicar diretamente isso, porque aqui aparece a velocidade, já, né? Então, vamos lá, vamos reescrever essa equação, mas já usando as informações que nós temos. Tá, então vamos lá. M1, né, seria a massa da primeira pessoa, eu vou deixar ainda assim. E B1 linha, que justamente quero saber, eu vou escrever. Tá, mais M2 e B2 linha, que a gente conhece, 3 metros por segundo, né? Igual, tá certo? Igual ao P inicial, né? P de 1 e P2, né? Então vamos, aqui seria então B1, M1 B1 mais M2 B2. E como no enunciado está dizendo que as velocidades, né, iniciais são 0 de cada um, essa parte se anula automaticamente, né? Porque seria B1 0 multiplicado por massas dá 0. E mesma coisa aqui. Pronto, significa que P do sistema inicial é 0, porque ninguém está se movendo, tá? Tá certo? Então, essa seria a quantidade de movimento inicial. É 0 de movimento inicial do sistema, claro, né? Do sistema. Do sistema e também 0 de cada um, na verdade, nesse caso, tá? Ok? Pronto, então aqui essa soma deve dar 0, né? Ok? Então aqui nós escrevemos 0 e apagamos de aqui. Pronto, então nós estamos interessados em saber isso. Então, para isso, mandamos tudo o que a gente não precisa para o outro lado. Então, significa que a velocidade, né, final da pessoa verde, então vamos escrever com verde, tá? Será igual a que esse passa ao outro lado, então vai passar com menos M2, B2 linha, tá certo? E aqui tem um M1. Porém, esse M1 pode passar a dividir outro lado. M1 passa ao outro lado dividindo, então nós temos essa relação. Ok, então essa seria a velocidade, tá? Porque nós conhecemos a massa da pessoa 2, a massa da pessoa 1 e a velocidade da pessoa 2, né? Então, com isso, substituindo as informações que nos foi dado,
Então a gente já poderá calcular. Então seria menos. Eu acredito que compensa colocar isso da seguinte forma. Eu acho que seria melhor assim. Tá? Era M2 sobre M1 por separado. E assim, né? Por que eu coloco assim? Porque fica mais fácil para poder simplificar as unidades. Olha, M2 é 60 quilogramas. M1, 50 quilogramas. Multiplicado por B2, linha, né? Depois desse empurrão que eles, né, realizam, 3 metros por segundo. Ok, então por isso que coloquei assim, massa dividido por massa, porque é mais fácil simplificar assim, né? E aí imediatamente se simplifica. Então, aqui simplificamos esse com esse também, 0 com 0. Então, aqui vai ficar a velocidade da pessoa 1, depois, né, desse empurrão. Seria, então, 6 por 3, 18. Tem um menos aqui, menos 18 sobre 5 metros por segundo. Ok? Então, você poderia, né, usar a sua calculadora aí, tá certo? Eu posso multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui, para que fique 10 aqui, e aí é fácil. Né? Aqui vai ficar 36 e dividido por 10 vai dar menos 3,6 metros por segundo, né? Isso seria a velocidade dessa pessoa verde, tá? Ele sai com uma certa velocidade, rapidez maior, tá? Por, né, que seria 3,6, um pouco maior que a pessoa amarela. Por quê? Porque a pessoa amarela tem maior massa, é mais difícil, né, colocar em movimento essa pessoa porque tem maior massa. Porém, aquela que tem menor massa é mais fácil de colocar em movimento. Então, é mais fácil que ela alcance uma velocidade maior, como você está observando aqui. E isso é consistente. E por que sai menos? Sai menos porque, não é que está errado, nesse caso esse não é rapidez, é velocidade, né? Então pode ser negativa. E por quê? É porque está indo para a esquerda, né? Porque nós estamos considerando que o eixo X está apontando para a direita, né? Por isso que considerei isso como positivo, tá? Então, se for contrário, é negativo. Então faz todo o sentido, né? Algo parecido a este exercício, ou este exemplo que acabei de resolver, seria o exercício 5.3 da apostila, tá? Então eu peço que vocês resolvam para a próxima aula, tá? Exercício 5.3 da apostila. É bem simples, tá? Da apostila. Vou explicar um pouco para que não fique nenhuma dúvida e vocês consigam resolver. O que acontece nessa situação aí, né? Diz que temos dois peixes, tá certo? Está no mar, né? Dentro do mar, né? Ou do rio, não sei, né? Pode ser aqui o rio do... Mas eu acho que tem que ser um rio, um lago. Um lago para que a água esteja parada e não tenha efeitos de corrente, tá? E o que acontece é que tem um peixe, tá certo? Vamos desenhar um peixe. E esse tem um peixe que está, um peixe grande, vamos dizer, né? De massa, podemos supor, mas na apostila dá o valor da massa, eu vou colocar simplesmente M maiúscula, a massa desse peixe. E ele está com uma velocidade também que dá na apostila, está se dirigindo para a direita, nesse caso, direita, né, assim, e vamos considerar o eixo X positivo nessa direção. Então, tem uma certa velocidade também.
tá? Que tá dado na apostila. E tem um peixinho mais pequeno aqui, né? Vamos tentar desenhar um peixinho mais pequeno. Tá certo? Então, o que acontece? Né? E vamos terminar com um peixinho pequeno, né? Então, ele tem uma massa mais menor, vamos dizer, M minúscula, tá? Pequeno, né? E a velocidade dele é zero. Tá parado, está em repouso, né? Ele está, né, em repouso em relação, claro, ao lago, né? Esse aqui é um lago, tá? E pronto, né? E aqui acho que para poder diferenciar, a gente vai chamar então a esse de objeto de B1, esse objeto 1, e esse objeto de 2, tá? Então esse aqui seria 2. Pronto, né? E esse aqui seria então M1, como você queira chamar, e esse M seria na verdade M2, tá? Para ser algo parecido ao que a gente está fazendo, usar né, a mesma simbologia. Muito bem. Então, o que acontece nessa situação? Né? Tem dois peixes, um peixe maior, um peixe mais pequeno. E o que acontece é que esse peixe é grande e ele está justamente na direção desse peixe. Eu acho que eu vou colocar aqui o valor que está na apostila. Aqui diz que o peixe maior vai com 1 metro por segundo, tá? Isso, ele está indo com essa velocidade, né, ao encontro com esse peixe pequeno. E o que acontece? Ele tem um objetivo, ele quer comer esse peixe pequeno. Então, ele vai, né, como tem essa velocidade, vai chegar e ele não percebe, né, ele está distraído, esse peixinho, e engole ele. Tá certo? Engole a esse peixinho. Agora, querer saber qual seria a velocidade desse peixe grande depois de ter engolido a esse peixe pequeno. Tá certo? Tá pedindo então B1 linha, tá? Nesse caso, a colisão seria, né, no momento que engole, né, o peixinho, né? Esse seria, tá? Então, é isso que está pedindo nesse exercício, tá? Lembrem-se que depois né, que esse peixe grande engole o peixe, né, pequeno, eles já se juntam, é como se fosse um único objeto, tá certo, né? Então, nesse caso, o P final, tá certo? P final seria o seguinte, né? Que vai acontecer com as massas, né? E nesse caso, como eles se juntam, né? Porque tem a massa do peixe grande e a massa do peixinho pequeno, se ele engole, ele ganha mais massa, né? Porque tem a massa do peixinho. Então, o peixe grande já teria uma massa M dele mais a massa do peixinho pequeno. E o momento, então, deve ser essa massa, né? Multiplicado pela velocidade que tem o peixe né, grande depois da colisão, é dizer, esse, né? Tá certo? Então, esse deve ser o P no final. E no início, seria o que você já sabe aqui, né? Porque estão separados, né? Seria o P1, seria essa massa multiplicado por isso. O P2 seria essa massa multiplicado por isso. Porém, vai dar zero o P do peixinho pequeno. Então, seria o P simplesmente do peixe grande. Tá? Então, em isso consiste. Determine essa velocidade. Quanto será? Será que aumenta esse V? Se vai ser 2 metros por segundo ou diminui? Isso é o que a gente quer saber. Não esqueça, nessa situação, lembrar que você vai desprezar toda a resistência, né, que oferece a água, né? Tá certo, tá? A água está em repouso aqui e também, ademais, a gente desconsidera todas as forças dissipativas que podem acontecer aqui. Por quê? Porque a gente quer aplicar isso, conservação de P. E P se conserva somente se as forças externas são nulas, tá?
é dizer que a força, né, que exerceria né, a água, né, sobre o movimento do peixe, tá certo? Tem que ser desprezível, tá? Se a água ia conseguir influenciar, empurrar esse peixe, a conservação de pé já não será mais válida, tá? Aí será um problema já mais complicado, né? Nesse caso, a gente faz essa simplificação, né? Que na prática, na realidade, não acontece, né? Devemos considerar a influência, né, da água, né? E deve modificar um pouco esse resultado. Continuamos, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós temos uma bolinha, tá certo? Pode ser de massinha, tá? De massinha, tá? Ou de algum objeto grudento, tá? Então, seria uma bolinha grudenta essa aqui. E do outro lado temos também, mais ou menos, mas não necessariamente, pode ser alguma outra bolinha, pode ser, né, de vidro, né? Ou pode ser também grudenta também, tá? Muito bem. E ambos vão coligir, né? Estão frente a frente, elas estão se aproximando, né, com essas velocidades, tá? Cada um com essas velocidades. E estamos novamente em uma superfície sem atrito. O que acontece, se encontram, né? Acontece a colisão, mas o que acontece? Quando colidem, essas bolinhas podem se deformar e acabam se grudando. Tá certo? Vamos imaginar que essas bolinhas se grudam, justamente. Por isso que queria que sejam bolinhas grudentas, para que aconteça isso. Se grudam e, portanto, depois da colisão, né, eles já andam, tá certo, juntos. É dizer, que ambos vão ter a mesma velocidade, né? Tá? É dizer, nessa situação, a velocidade final da bolinha 1 vai ser igual à velocidade final da bolinha 2. Tá certo? Que a gente poderia chamar simplesmente B', né? Porque ambas velocidades são iguais. Seria um valor B'. Muito bem. Então, esse tipo de colisão, que nós chamamos de colisões perfeitamente inelásticas, tá certo? Então, colisões perfeitamente inelásticas são aquelas colisões em que aqueles objetos que colidem se grudam entre si, tá certo? Se juntam, né? Algo parecido ao exemplo do peixinho, né? E o peixão e o peixinho, né? Do exercício 5.3 da apostila, né? Que expliquei faz pouco tempo. Então, algo parecido, né? Que se grudam e depois da colisão já são tratados como um único objeto, tá? Então, vamos estudar isso aqui. O que acontece, então, com essa conservação de pé? Claro, vai se conservar o pé, mas talvez se simplifique isso um pouco mais, né? Com essa consideração que nós temos, né, aqui, que a velocidade final de ambos os objetos já seria igual. Ok. Então, em maioria dos exercícios, a velocidade será enunciada, e que vai ser dado B1, vai ser dado B2, tá certo? Ou poderia ser que um deles esteja em repouso, então significa que é zero, e somente um está se movendo, tá? Mas, em geral, serão dados. E a incógnita será descobrir essa velocidade final, tá certo? Saber isso, quanto é depois da colisão. Então, nessa situação, nós temos simplesmente uma incógnita. Já não seriam duas incógnitas como acontecia em outros tipos de colisões, em que, olha, por exemplo, precisaríamos saber B1 linha, B1 final e B2 final. Precisaríamos saber. Né, sabendo essas velocidades né, iniciais. É dizer, duas incógnitas e unicamente uma equação. Então, não seria completa. A gente não poderia resolver o problema
tá? Realmente, né? Porque temos dois valores para encontrar, mas só temos uma equação para resolver, tá? Então faltaria outra equação que não temos na mão aqui, por enquanto, né? Mas no caso de colisões perfeitamente inelásticas, o problema se simplifica porque essas velocidades finais são iguais. Então, no final das contas, eu tenho simplesmente uma incógnita, é isso. Então, nesse caso especial, sim, eu posso resolver o problema já, né, completamente, tá? Bastaria somente essa equação. Então, reescrevemos essa equação aqui. Então, nós temos M1. Continuamos, tá? As massas não precisam ser iguais, cada um pode ter sua massa, né? M1 aqui, M2 esse, tá certo? Então, vamos substituir, então seria M1, B1 final, justamente falamos que seria simplesmente B linha, nada mais, né? Porque seria igual tanto para 1 e para 2. Mais M2 é B' simplesmente, né? Esse também é igual a um valor único. Igual. E do outro lado, sim, nós temos o momento inicial da partícula 1 mais o momento inicial da partícula 2, tá? Você lembra que momento estou falando de quantidade de movimento, tá? Ok. Então, aqui o que eu posso fazer seria colocar em evidência o V'. Coloco em evidência e tenho isso. Coloquei em evidência, eu acho melhor colocar em evidência o V' para o lado esquerdo. Perdão, para o lado direito. Para quê? Para que tenha aparência de ser uma quantidade de movimento. Tá? Pronto, né? Ok? Então, esse seria, né, o P inicial de 1, desse objeto. E esse, como você sabe, seria o P inicial do 2. E esse, que seria? Esse seria já o P desse objeto, desse sistema que estão grudados. Já. Por quê? O que acontece com a massa? Justamente se soma, né? Seria a massa do 1, né? Dessa massa da partícula 1, mais a massa da partícula 2. Se soma as massas. E multiplicar por sua velocidade, que seria isso, nós temos então o P já do sistema, né? No final, né? Sistema, né? Final, ok? Então, essa relação que nós temos, né? Justamente P se conserva, né? Se conserva. Mas o que queria, né, reforçar aqui é que no final, quando eles se grudam, eu poderia tratar a esses dois objetos somente como um único objeto, tá certo? É dizer que esses dois objetos se fusionaram e se transformaram em um único objeto, tá? E esse novo objeto tem massa que seria justamente a soma dessas massas, tá? Tá certo? Se agregam as massas, né? Então seria e sua velocidade única, né, que seria B', tá? Então justamente o P desse objeto seria a massa total, que é isso, multiplicado por sua velocidade, tá? Isso que queria dizer aqui nessa parte, tá? Ok, mas o que nos interessa, o que queríamos era saber B'. E B', que será? B' simplesmente será, esse passa ao outro lado, dividir, então vai ficar dessa forma. M1 mais M2, né? Essa soma de massas vai ao outro lado. Então, já temos o B linha, né? Então, a velocidade final, que seria? Simplesmente, né, substituir nessa fórmula os valores que for dado. Vai dar massa, né? Vai dar a velocidade, né? Então, só substituir aqui, tá? Ainda mais, se talvez seja necessário, né? A gente poderia fazer algumas simplificações aqui. Vamos lá. Então, aqui seria B',
né? A velocidade final do sistema seria essa soma vai dividir tanto a isso, a essa parte, a esse termo, e tanto a isso. Então, vamos ter primeiro M1. Lembrem que sempre falei para vocês colocar, se existem massas dividindo, então coloque separados eles, né? Para que as unidades deles sejam fáceis de simplificar. Então, coloco dessa forma e B1, tá certo? B1. Mais outro lado seria a mesma coisa, né? Coloco entre parênteses. Mas aqui seria, o numerador seria M2, dividimos por M1 mais M2. E multiplicar por B2. Tá? Então, esse parece mais interessante. Tá? É uma fórmula mais legal. Por quê? Porque facilita na hora de simplificar. Tá? Aqui você vai colocar a massa diretamente, aqui também vai somar a massa, quilograma, se vão. E essa parte vai ficar adimensional, que é isso que se chama adimensional. Tá? Quer dizer que não tem dimensões, adimensional. Tá? Porque quilogramos e quilogramas de baixo vão simplificar. Tá? E mais ainda, a gente talvez a gente vai usar isso mais na frente. Eu vou definir isso aqui como gama 1. Tá? Eu estou chamando simplesmente dando um nome a esse daqui. A esse aqui posso chamar gama 1 e esse é gama 2. Então, sendo assim, a velocidade final seria simplesmente gama 1, que é um número, que vai dar um número, multiplicado pela velocidade 1, mais gama 2, multiplicado pela velocidade inicial da partícula 2. Pronto, né? Então, era isso. Ok, pessoal? Então, sempre já temos uma fórmula disponível para poder resolver um problema que envolva colisões perfeitamente inelásticas. Vamos com um caso particular de colisões perfeitamente inelásticas, tá? É dizer, vamos considerar uma condição inicial em particular. Vamos supor que inicialmente esse objeto, né, rosa, né, ou a bolinha 2, está em repouso, tá certo? Está parado, tá? E a única bolinha que se move seria a bola verde, né? Está se movendo para a direita e vai colidir, tá, com a bola 2. Então acontece a colisão, tá? E como é uma colisão inelástica, então acontece, né, o que nós já comentamos, se grudam, então depois disso eles se movem conjuntamente. Então, nós podemos aplicar essas equações. É dizer, que a velocidade final, tá certo? A velocidade final, que seria isso, B', tá? Do sistema. Tá? Eu acho que talvez a gente seria bem mais interessante mudar isso, colocar assim, B sistema, né? Ou V sis, tá? Linha, né? Depois, né? Tá certo? Então, aqui seria sistema. Para você lembrar, né? Facilita, tá? Ok, então se a velocidade final ou velocidade inicial do objeto 2 é zero, então nessa parte isso daqui se anula. Então fica simplesmente que a velocidade do sistema seria gama 1, somente isso aqui vai influenciar, vezes a velocidade 1. Ok? Muito bem. Então o que a gente pode fazer? A gente quer analisar agora o que acontece com a energia cinética. É uma coisa que a gente está esquecendo, né? A gente não falou ainda das energias cinéticas. O que acontece, né, com K do sistema, né? Tá? Nesse caso, lembrem que K do sistema eu vou definir como a energia cinética da primeira partícula mais a energia cinética da segunda partícula. Isso que eu vou chamar de K do sistema, sim? A soma da energia cinética desses dois objetos. Porque nós falamos que o sistema, em nosso caso, está formado por essas duas bolinhas, né? Tá certo? Está formado pela bolinha 1 mais a bolinha 2. Tá certo? Esses formam o sistema. Ok, então o que acontece com a energia cinética do sistema? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos então calcular
a energia cinética, nessa situação, caso particular, tá? Estamos aqui ainda. Nesse caso ainda. Nesse caso particular, vamos calcular a energia cinética inicial. Então, nesse caso, né, vou colocar sistema. E quando é inicial, não vou colocar linha. Então, seria simplesmente isso, tá, pessoal? E quando for final, depois da colisão, eu vou colocar linha, tá? É dizer que isso daqui vai ser após a colisão, tá? Então, isso antes, né, sem linha. Então, seria quem? Seria justamente, né, K1, que seria, então, um meio da massa, M1, que seria a massa da bolinha 1, e sua velocidade ao quadrado. E mais um meio, massa 2, né, da bolinha 2, e sua velocidade ao quadrado, que é 0. Tá certo? Então, essa parte se cancela. Né? E então, a energia cinética simplesmente fica, nesse caso, seria um meio da M1 B1 ao quadrado, nada mais. É dizer que seria a K do sistema seria simplesmente a K da partícula 1, tá? Porque a partícula 2 não aporta nada, porque não tem velocidade, então não tem energia cinética. Pronto. E o final, como seria no final, né? Isso aqui é inicial, sistema. Nós queremos comparar o que acontece com a energia cinética nessa situação, né? No final seria, como falamos agora, esse objeto se gruda, então podemos tratar como um único objeto, mas sua massa dele já vai ser né, M maiúscula, que seria, né, M1 mais M2, tá certo? Ou a gente pode chamar também M6 de sistema, tá? Então seria um meio, a massa do sistema, né, cis, multiplicado pela velocidade que eles têm, que seria B' sistema ao quadrado. Então, seria isso. Ok, então continuamos abrindo essa conta aqui, né? Vamos aqui nessa parte. Então, eu escrevo K do sistema, K linha, né? Depois da colisão, seria um meio. A massa seria M1 mais M2 e multiplicado pela velocidade. E nós sabemos que a velocidade do sistema seria isso, né? Gama 1, B1 ao quadrado, né? Ao quadrado. Tá certo? Porque está dizendo que tem que levar ao quadrado, né? Para encontrar energia cinética. E lembre que gama 1 é isso, que a gente não está, justamente, estamos evitando escrever tanto, né? Colocando isso simplesmente. Então, vamos calcular o que vai dar isso. Então, vai dar um médio, né? M1 mais M2. E aqui vai dar gama 1 ao quadrado e B1 ao quadrado. E aqui gama 1 ao quadrado seria isso ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso. Então, seria M1 ao quadrado, né? Seria o quadrado disso, mais o quadrado do denominador. M1 mais M2 ao quadrado. E multiplicado pela velocidade de 1 ao quadrado. Aqui existe uma simplificação, né? Que fazer. Podemos simplificar isso com isso. Tá certo? E como que fica, né? A gente apaga essa parte e para escrever a solução, né? Como que fica? A K do sistema final seria um meio. M, aqui a gente pode tirar um M1 aqui, M1. Separar, né? M1 por M1, assim. Porque M1 por M1, ou M1 vezes M1 vai dar M1 ao quadrado, né? Tá certo? Separamos. E aqui, e B1 aqui, ao quadrado, né? O que a gente faz agora? Aqui vai sobrar no denominador, né? M1 mais M2. A gente coloca aqui M1 mais M2, tá?
E pronto, agora está. Agora esse 1 meio, esse coloco por aqui. Né? Posso dividir. E por que estou fazendo isso? Porque essa parte justamente seria a energia cinética inicial. Esse daqui. Tá vendo? Exatamente isso. Tá? Então, encontramos uma relação. Apago essa parte, não preciso mais. Então, encontrei que K final do sistema seria igual, né? Essa parte fica, né? M1, que seria, na verdade, gama 1. Na verdade, escrevemos gama 1. Multiplicado pela K sistema. Tá? Até para que fique mais claro, a gente vai trocar aqui. Esse aqui é final, inicial. Tá certo? Esse é inicial e esse é final. Justamente nós encontramos que K final do sistema, claro, seria igual a um fator que não é 1, tá certo? Que K do sistema inicial. Significa que não se cumpre isso, né? A gente esperaria, né, que K final seja igual a K inicial do sistema. É dizer, que se conserve, né, a energia. Mas não acontece isso. Por quê? Porque esse valor, esse aqui, poderia ser um meio. Dependendo, né, como a relação, por exemplo, se são massas iguais, M aqui vai dar um meio, por exemplo. Tá certo? Ou poderia dar outro valor diferente. Na verdade, esse daqui vai dar menor que 1. Não pode dar um 2, nada. Vai dar menor que 1 porque o denominador é maior que o numerador. Tá certo? Esse vai dar menor que 1. Tá? E esse aqui também, né? Mas a gente não está usando isso. Tá? Esse aqui. Então, menor que 1. Então, poderia ser 0,5. Poderia ser 0,3. Tá? Poderia ser qualquer valor essa gama. Significa, se é menor que 1, significa que K final é menor que K inicial. Seria igual se esse daqui fosse 1. Mas não acontece, não acontece. Não vai acontecer isso, né? Tá certo? Para que aconteça isso, a única coisa deve acontecer, para que seja 1, seria que M2 teria que ser 0. Significa que a massa disso teria que ser 0, né? O que não é real. Não, então, se a massa de alguma coisa é 0, né? Então não existe, né? Pelo menos para nós, né? Então, o que não seria verdade. Então, qualquer massa que aparecer aqui vai dividir mais a isso, né? Então, vai dar menor que 1, como falei. Então, não acontece isso. Em resumo, o que nós descobrimos aqui? Descobrimos que nessa situação particular que se perde energia cinética. Tá certo? Se perde. Diz que nesse tipo de colisão, com essa situação, a energia cinética não se conserva. Se perde. E quanto se perde vai depender tudo isso, da razão das massas aqui. Dessa razão. Tá? Porque isso que me vai dizer quanto se perde. Se esse valor se for muito pequeno, muito próximo de zero, a gente vai dizer que se perde muito. À medida que esse gama seja muito menor, muito pequeno, tá? Se perde mais. Se esse gama for próximo de 1, aí não se perde tanto, se perde pouco, tá? Então é importante, né, dar esse significado a esse gama 1 dessa forma. Então você podia perguntar, mas e a energia? Não deveria se conservar? O princípio de conservação de energia. Aonde foi parar essa energia que se perdeu? A resposta está no seguinte: essa energia que se perdeu foi transformada em energia de modificação da estrutura desses objetos. Para que se deforme esse objeto, por exemplo, quando se gruda, né, esse objeto 1, para que se deforme, precisa realizar um trabalho, porque não é de nada que vai se deformar. Então, ao deformar, esse objeto 2, vamos dizer que não se deforma, mas o objeto 2 vai realizar um trabalho sobre esse. Ao realizar o trabalho, ele gasta energia.
Então significa justamente parte da energia cinética que tinha, ele vai ceder em energia de deformação, né? Tá? Esse sistema se deforma, ou né, essa bolinha se deforma, é aí que isso consome energia, tá? Isso consome energia. Então, parte da energia cinética do sistema foi para aí. Ok, pessoal, né? Não é que a energia se perda assim de nada, né? É que em algum momento a gente acaba descobrindo onde que foi parar essa energia, né? Foi parar nessa deformação, tá? E, claro, e onde está essa energia armazenada depois? A energia potencial, porque esse tem moléculas, né? Esse aí. Então, na hora que se deformou, já a energia potencial desse daqui, a energia interna desse aqui deve ter mudado. E aproveitando, né, sobre conservação de energia, eu posso falar o seguinte. Também tem outras formas de se perder energia cinética. Qual? Poderia ser, por exemplo, né, se podia perder energia sonora, né? Porque quando eles se batem, coligem, dependendo dos objetos, se for um objeto grande, você escuta um barulho, né? Então, essa energia é uma energia sonora e justamente deve justamente vindo essa energia da energia cinética que eles tinham inicialmente. Essa parte da energia cinética que eles tinham inicialmente se transformou em energia sonora. Portanto, a energia cinética final já vai ser menos. Já vai ser menos, né? É outra forma de se perder energia, né? Então, completando, precisamos então descartar essa possibilidade em colisões perfeitamente inelásticas. Precisamos descartar isso. Não vai acontecer isso, tá? A gente desejaria que aconteça isso, mas em colisões perfeitamente inelásticas não acontece. A energia cinética final, aqui, então, eu posso fazer melhor então o seguinte, que a energia cinética final do sistema vai ser sempre menor, nesse caso particular, tá? Vai ser menor que do inicial, tá? Que é a energia cinética do sistema inicial, tá? Você vai perder, nesse caso em particular. Continuamos. Existe outro tipo de colisão, que seriam colisões elásticas, tá? Elásticas, em que se é possível que a energia cinética do sistema se conserve, diz que não exista nenhuma perda, tá certo, tá? Então, que justamente vamos tratar aqui, né? Isso é um caso ideal, claro, né? Na prática, né? Aproximadamente se pode cumprir isso, tá? Porque já comentei anteriormente que tem muitas formas de se perder a energia cinética, tá? Então, significa que nesta situação, nesse tipo de colisões, ademais de se conservar o P, vai também se conservar a energia cinética. É dizer, que a gente tem mais outra equação. Então, o que significa? Podemos escrever o seguinte, tá? Então, K inicial, simplesmente colocamos, né, K sistema, tá? Final deve ser igual a K inicial, tá certo? Se fica difícil para entender para vocês, então assim vocês podem também adicionar melhor assim, né? Final, e aqui fica mais evidente, inicial, tá? Mas se você não quer escrever tanto, então simplesmente K linha depois e K sem linha aqui inicial, tá? Então, agora sim, reescrevemos, né? Vamos voltar a esse nosso, vamos dizer, nosso modelo brinquedo, né? Que nós estamos analisando aqui, né? Todo tipo de colisões, né? Com esses dois bolinhas, né? Então, então aqui a energia cinética inicial, vamos começar aqui, então seria, né? 1/2 da massa, né? Dessa bolinha, velocidade 1 ao quadrado, mais a energia cinética dessa segunda bolinha, que seria essa expressão aqui. E final, lembrem-se que em colisões elásticas já os objetos não se deformam.
nem se grudam, nada disso acontece em elásticas, tá? É dizer que é o oposto, né, de inelástica, tá? Esse tipo de colisões. Não acontece nenhuma deformação que a gente possa notar nos objetos, tá? Nessas bolinhas que colidem, tá? Da mesma forma que ele avançou, né, para colidir, ele volta nesse caso, né? Se ele volta, né, nessa direção, ele vai ter a mesma forma, né, intacto, não perde nada, tá? Sua forma. Mesma coisa com essa bolinha 2, tá? Então, então nesse caso, ambos têm velocidades diferentes. Então, aqui seria, né, um meio da massa, né, M1, se a energia cinética, né, dessa partícula depois da colisão, mais a energia cinética da segunda partícula, segunda bolinha depois da colisão. Então, nós temos essa equação. Ademais disso, nós temos isso. Como falei, nos exercícios, sempre serão dados as massas e as velocidades iniciais, o que será pedido são as velocidades finais. Será pedido isso, tá? E aqui agora sim, como temos duas incógnitas, já temos duas equações. Temos a equação 1, que seria a conservação do P, e temos a segunda equação, seria a conservação né, de energia cinética. Então já podemos resolver, tá, o problema. Só que essa equação aqui é equação quadrática, então a gente poderia ajeitar um pouco aqui, tá? Antes de a gente fazer as manipulações, tá? Então, vamos fazer isso, né? Antes de tentar já encontrar B1 e B2, a gente vai ter que simplificar isso, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar então a manipular essas equações que nós temos. A equação 1 e essa equação 2, tá? Então, eu vou manipular essa primeira equação para ver se de alguma forma, né, se pode simplificar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar ambos lados, né, tem M1 e outro lado também tem M2. A gente se juntar, talvez simplifique, né, um pouco essa expressão, né? Então eu vou passar essa expressão para outro lado e colocar em evidência M1, que está aparecendo em ambos lados, né? Tá certo? Tá aparecendo aqui M1 e aqui também M1. Então esse vou passar ao outro lado e aí já colocar em evidência M1. Se colocar em evidência M1, então vai ficar B1 linha menos B1. E mesma coisa, agora isso daqui eu vou passar ao outro lado. Então também ambos têm M2 aqui, M2. Passo ao outro lado isso e já coloco em evidência M2. E aqui vai ficar, primeiro vou colocar positivo, né, B2, menos B2 linha, que ele passa como negativo, né, outro lado. Então tenho essa segunda equação que, né, vamos substituir, já vamos chamar 1. Ok? Então tenho essa relação, um pouco mais simplificada que essa. Agora, e essa equação? Será que eu posso simplificar? Colocar mais ou menos algo parecido aqui e ver se posso simplificar? Sim, porque olha, aqui tem M1, tá certo? Aqui tem M1. E aqui também tem M1 e tem um meio. Primeiro, eu vou tirar um meio que está me atrapalhando, porque todas as expressões têm um meio. Eu poderia colocar em evidência, né? Aqui, um meio aqui. E colocar em evidência aqui também um meio. E simplificar, né? Tá certo? Então, esse meio está demais. Tá certo? Então, a expressão ficaria simplesmente isso. Tá? Não precisamos mais nos preocupar com esse meio que estava atrapalhando. Agora sim, fica mais claro que eu posso juntar isso com isso. Então, passo ao outro lado. E aqui vou ter M1. Já coloco também em evidência e vai ficar B1 linha quadrado menos B1 ao quadrado. E outro lado vai ficar M2, B2 ao quadrado. E esse passa ao outro lado também.
E colocamos em evidência também o M2. Tá certo? E colocamos em evidência, então fica B2, esse passa com menos, B2 linha ao quadrado. Se você não comparar esse novo 2, a equação 2, né, com a equação 1, é algo parecido, não, tá certo? A única diferença é que agora esse daqui tem quadrado e aqui não aparece, né? Tá certo? Mas você sabe que existe uma propriedade, né? Que se tem um número quadrado e menos um número quadrado, essa expressão é igual a isso. Tá certo? E aqui vai aparecer uma expressão parecida a essa. Eu vou fazer isso aqui. Tá certo? Tá? Então eu vou ter o seguinte, né? Se a gente fizer isso, vai ficar M1. Tá certo? Vamos começar um pouco antes, porque vai ficar uma expressão comprida. Então aqui diferença de quadrado seria B1 linha menos B1 mais B1. E outro lado, mesma história. Opa, contrário, né? Aqui. E isso. Então nós temos isso. Tá? Aplicamos a diferença de quadrado simplesmente. É justamente aqui eu tenho Mais aí, esse professor. termo e esse termo são iguais. E esse Faltou mais aí, daqui professor. e esse daqui é igual. Perdão? Tá faltando mais aí, professor. Tá, onde me atrapalhei? Perdão. Obrigado. Obrigado. É isso, aqui tá faltando mais, né? Muito bem. Agora sim, olha, notaram que essa expressão aparece aqui. Até eu posso colocar de outra cor, né? Para que você note. E essa expressão apareceu aqui. E um me disse que essas expressões são iguais. Se eu tenho, por exemplo, né, 3 multiplicando, por exemplo, alguma coisa, né, algo. E outro lado eu tenho multiplicando esse mesmo, né, número, também algo 2, vamos dizer, algo 2. O que eu posso fazer com esses? Simplifico, né? Como já nós fizemos com o médio. Então, se essas expressões são iguais, que está dizendo a equação 1, olha, essas expressões são iguais, tá certo? Então, essas expressões já posso simplificar, tá certo? Então, ficou bem mais simples, né? Essa equação 2. Agora ficou simplesmente o seguinte, né? Até ficou mais simples que a equação 1, na verdade, né? Ficou então que, né, que B1 linha, né, mais B1 inicial seria a B2 inicial mais B2 final. Tá certo? Então, aqui está dizendo que se conserva alguma coisa, né? Se conserva, não sei se conserva, não faz sentido falar conserva porque teria que estar ao mesmo tempo aqui, não? Esse e esse não estão no mesmo tempo. Mas eu poderia ajeitar isso daqui. Eu poderia colocar assim, melhor desse lado, a gente poderia colocar assim, B1 linha. Então, colocar todos no mesmo tempo, né? Esse aí no tempo final, né? Esse aqui passa outro nesse lado aqui. Agora sim, já estariam, tudo isso seria no tempo final. E esse passa ao outro lado, então vai ficar B2 menos B1. Tá certo? Então, agora sim, eu poderia dizer que esta é alguma coisa que se conserva, tá? Deve ser alguma informação, tá? Eu vi alguns livros que esse daqui se denomina a velocidade com que eles se aproximam. Essa diferença de velocidade, B2 menos B1, é a velocidade ou rapidez com que eles se aproximam. Acho melhor colocar a velocidade com que eles se aproximam, porque podia dar negativo, né? Velocidade com que se aproxima, né? Antes de colidir, né? Tem que se aproximar os objetos, né? Com que se aproximam. E isso daqui seria a velocidade com que se afastam depois da colisão.
algo interessante, né? Isso se conserva. Velocidade com que se afastam depois da colisão, né? Então, isso se conserva. Se a velocidade relativa, né, mais ou menos, né, se conserva. Ok? E isso se traduziu, em isso que se traduziu essa equação de conservação da energia cinética. Então, a essa equação, ou essa, a gente vai chamar de equação 2, né? Vamos ver qual seria melhor. Eu estou pretendendo encontrar essas velocidades, então eu prefiro ter em um lado isso. Então, a essa daqui eu vou chamar de 2. E 1 será... E 1 para mim vai continuar sendo isso, tá? Vai continuar sendo isso. Tá? E não isso. Esse aqui eu usei simplesmente para simplificar essa energia cinética. Alguma pergunta, pessoal? Aqui, o único que me importa agora, eu vou trabalhar daqui em diante somente já com isso. Com essa equação 1 e essa equação final. Para poder responder essa pergunta, né? Que era incógnita, era quanto vale a velocidade da partícula 1 depois da colisão? Quanto vale a velocidade final da partícula 2 depois da colisão? Essa aqui é a resposta que quero responder. E eu tenho já duas equações, a equação 1 e essa equação 2. Duas equações para resolver, para encontrar duas incógnitas. Então, parece que o problema está bem encaminhado, tá? A solução está bem encaminhada, né? Continuamos, pessoal. Eu preciso mencionar o seguinte, pessoal, é importante. O momentum se conserva em qualquer tipo de colisão, tá? Se conserva, tá? Porém, a energia cinética não. Mas em colisões elásticas se conserva os dois, tanto o momentum, essa quantidade de movimento, e tanto a energia cinética. Por isso que a gente tem essas duas equações, somente nesse caso, tá? Ok? Em outro tipo de colisões, tá? Não acontece isso. Somente se cumpriria isso, mas não se cumpre essa segunda, tá? Poderia se cumprir algo parecido aqui, né? Mas não é exatamente isso. Então, a essa equação a gente chamou de 1 e essa segunda a gente chamou de 2. Então, esse problema seria já um problema de, né? Seria um sistema de equações, né? Resolver um sistema de equações, tá? Tem muitas formas de resolver esse sistema, tá? Uma das formas mais simples seria fazer o seguinte: tentar somar essas expressões, né? Essas equações, né? Lado a lado e ver se simplifica alguma variável e a gente fique só com uma. E para isso eu verifico, por exemplo, se eu conseguir somar assim como está, não vou conseguir simplificar. Eu precisaria que esse M2, em vez de ser M2, precisaria que seja 1. Se fosse 1, por exemplo, aqui, ao somar aqui, se simplificaria e ficaria simplesmente com B1 igual a alguma coisa. Então, já estaria resolvido o B1. E não acontece aqui, tem um M2. Porém, o que eu posso fazer é justamente forçar que esse tenha valor de 1. E para isso, o que a gente faz? A gente vai dividir tudo, né? Vamos dividir tudo por M2, tá? Esse é o custo, vamos ter que dividir tudo. Então, se a gente dividir tudo, vai ficar o seguinte. Aqui, então, vai ficar M1 dividido já por M2 e B1 linha. É justamente M2 com esse M2 vai ficar 1, como a gente queria. E aqui vai ficar M1 novamente com M2, B1. E aqui vai ficar 1 novamente, porque seria M2 com M2, então B2. Agora sim, essa equação eu vou chamar de nova equação 1, né? E agora sim eu poderia fazer essa operação que estava desejando fazer, de somar. Somar, tá? A nova equação a gente vai chamar de 1 mais 2, né? É dizer que estamos somando a equação 1 com a equação 2,
lado a lado. Tudo essa primeira parte antes da igualdade, eu vou somar com essa antes da igualdade. Mesma coisa com o que acontece no lado direito, tá? Então, ao somar, como você está verificando, esse com esse já vão embora. Não preciso mais gastar tempo escrevendo. E aqui vai ficar em, né, aparece B1 linha, eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar B1 linha, tá? Né, vamos se somar, então vai ficar isso, esse valor. E o coeficiente dele, que deve ser 1. Então, mais 1. E do outro lado, seria, né? B2 com quem se somaria com esse 2, olha. Então, já tenho 2 B2. E aqui tenho B1 também. Então, B1 coloco em evidência. Então, seria M1, M2. E menos aqui tem menos 1, né? Tá certo? Se não tem nada, você pode adicionar 1, né? Então, menos 1. Pronto, então a gente faz algumas operações aqui, né? Soma, então esse se multiplica com 1. Vamos somar essa parte, então vai ficar mais M2, vai ficar assim. E aqui vai ficar menos M2, assim, tá? Pronto, agora sim, eu isolo B1. Aqui, o que poderia fazer é o seguinte, antes de fazer isso, aqui, olha, se aqui M2 está no denominador de toda a expressão, é dizer que poderia escrever assim, né? Tá? Escrever assim. Tá? E está dividindo a toda a expressão. E aqui M2 não está dividindo a todos, né? Mas essa parte poderia, né? Essa parte como aqui é multiplicação, poderiam fazer isso. A mesma coisa que eu fiz aqui. E M2 está dividindo. Mas esse aqui não está sendo dividido por M2. Mas a gente faz um artifício novamente que coloca um 2 um pouco mais para frente. Então, faço aparecer um M2 no denominador, multiplicando por cima por M2. Agora sim. E como os denominadores são iguais, quando vou somar isso, vai desaparecer isso. Então vai ficar simplesmente um denominador. E aí, agora simplificamos. Tá certo, né? Ou vocês podem procurar outro caminho que vocês achem conveniente, tá? Para simplificar, né? Dessa forma. Mas o resultado vai ser o mesmo. Agora sim, esse está multiplicando, vai passar ao outro lado a dividir. Então vai ficar assim. Eu vou colocar a massa primeiro. E dividido tudo por M1 mais M2. Tá certo? Então seria isso. Já tenho então o B1. Resolvi o problema, né? Já tenho isso. Porque olha, a massa M2 será dado, V2 será dado, M1 será dado, B1 será dado. E basta substituir aqui. Tá? E eu posso simplificar ainda que lembrem que isso podia dividir a cada lado, né? Então a gente podia fazer assim ainda. Tá? Aqui podemos colocar assim. 2 na frente. Aqui podemos dividir então M1 mais M2. E aqui M1 mais M2. Para quê? Para que se simplifiquem, né? As unidades facilmente. Aqui já se simplifica. Então ajeitamos dessa forma, né? Ok, eu acho que assim fica mais fácil na hora de substituir e simplificar, tá? Essa vantagem, né? Você tem que procurar de que forma fica mais vantajoso. Pronto, aqui era B1. E como nós encontramos o B2 linha, né? V2 linha. Então, para encontrar o V2 linha, bastaria simplesmente substituir essa expressão em um deles. Poderia ser onde? Poderia ser aqui, em 2.
Então, em 2. E vou isolar B2 linha. Tá certo? O que poderia fazer aqui? Passo outro lado. Tá certo? Então, vou passar outro lado. Esse B2 linha. Então, seria outro lado B2 linha. Tá? E tudo que estiver aqui, vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar B1 linha. Menos B2, né? E mais B1. Tá certo? É a mesma coisa que colocar então esse no lado esquerdo, né? Então assim. Então já tenho o B2 linha. Mas aí você diz, e que é B1 linha? B1 linha é isso. Você vai terminar aqui, vai dar um resultado, você substitui aqui. E B2 linha deve ser dado por aqui, né? E B1 também. Tá? A única coisa que não fizemos, então, foi passar isso ao lado direito e tudo isso para o lado esquerdo. E aí ficou isso, né? Agora, se você substituir assim como está, aqui vai ficar uma fórmula também para B2. Vocês podem fazer isso. Se jogar essa fórmula aqui, vocês podem mostrar isso como uma forma de prática. Eu vou só escrever o resultado, né, que dá nesse caso. Vai dar 2 vezes assim, M1. Denominador vai ficar também isso. E aqui seria B1 mais, perdão, menos, aqui já vai menos. E M1 mais M2, B2. Então seria essa fórmula que você encontra para B2 linha. Se você substituir toda essa fórmula aqui e fazer as manipulações, né, e você vai chegar a esse resultado, tá? Então você já tem as duas incógnitas que a gente queria resolver, encontrar, né? Ok, pessoal, para finalizar, eu poderia ainda ajeitar isso da seguinte forma, né? Usar algumas simplificações. Você lembra que gama 1 a gente tinha chamado de M1 sobre M1 mais M2. A gente pode usar isso. E gama 2 a gente chamou de M2 sobre M1 mais M2. E com isso, essa equação ficaria mais simples. Então, aqui seria 2. Eu acho que B2 a gente coloca depois, mas a gente coloca B1 primeiro. Essa expressão vai ficar o seguinte, pessoal, porque esse M1 e mais M2, né, aqui eu tinha esquecido de colocar o 2, vai dividir tanto a M1 e tanto a M2. Quando divide a M1, vai ficar gama 1. Quando divide a M2, vai ficar gama 2. Esse aqui seria, então, gama 1 menos gama 2. Então, seria assim, né? Gama 1 menos gama 2. B1. Mais, e esse seria gama 2, B2. E B2 linha seria, então, aqui 2 gama 1, né? Porque isso aqui, gama 1, B1, mais, ou menos, perdão. Aqui novamente, né? É a mesma expressão. Então seria gama 1 menos gama 2, B2. Tá? Só que se entrar esse menos aqui, vai inverter o sinal de todo mundo, esse menos. Então, se você quiser, pode fazer isso também. Então, nesse caso, vai ficar assim. Gama 2 menos gama 1. Você vai inverter, tá? Mas, porém, ficar aqui com mais. Pronto, então, esse resolveria qualquer problema, essa equação que você tem aqui. Qualquer problema, desde que seja uma colisão inelástica.
perdão, elástica. Elástica, para qualquer velocidade inicial, para qualquer massa, né? Você poderia calcular gama 1, gama 2 por separado, né? Vai dar um número, esses são quantidades adimensionais, não tem dimensões, tá? Adimensional. Adimensional. Não tem unidade, tá? Vai dar número. Essa é a vantagem de colocar dessa forma, porque vai ser número sem unidades. E você vai substituir aqui. E simplesmente a velocidade que você for dado aqui e pronto, né? Ok, pessoal? Então, essa é a fórmula na forma explícita e essa daqui na forma implícita, considerando isso, né? Não esqueça. E ainda mais, quem gosta de matrizes, não sei se você já... Não sei se algum de vocês viu, né? Mas talvez algum de vocês viu. Eu poderia colocar ainda na forma matricial isso, tá? Posso colocar assim, até para você ir se acostumando, porque futuramente a gente, em outra disciplina, a gente vai trabalhar com matrizes. E vocês já podem ir vendo isso, né? Pelo menos pensando um pouco em matrizes. Se for na forma matricial, né? Essa solução já vai ficar assim. A matriz é para organizar coisas, né? Para organizar equações, né, que têm certo padrão. E nesse caso tem certo padrão. Que seria qual o padrão aqui? Que no segundo lado sempre aparece, né, B1 e B2, B1 e B2. E tem certos coeficientes. Tá? E esses coeficientes eu vou agrupar em uma matriz justamente aqui. Eu vou chamar, esse seria uma matriz coluna, né? Esse vai ser dado, né? Dado. E esse vai ser a matriz de coeficientes, e aqui vai depender de quem dá massa, né? Tudo vai depender, vai ser números, tá? E aqui seria a incógnita, né? Que você quer encontrar, né? Ou seria isso, vamos colocar assim, incógnita. Incógnita que você queria encontrar, né? Então seria assim. Vamos ajeitar. Então como funciona isso, né? De matriz. Como posso recobrar essa equação? Você vai multiplicar o seguinte. Se multiplica uma matriz assim. Você pega a primeira linha, esse aqui, horizontalmente é linha, tá? Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. É assim, né? Horizontalmente linha e verticalmente coluna. Então eu vou pegar essa primeira coluna, eu vou multiplicar com isso. Mas termo por termo. É dizer, esse daqui você vai multiplicar com esse. Que justamente vai dar essa primeira parte. E depois, esse daqui você vai multiplicar com essa daqui. Que vai dar essa segunda parte. Ok? E mesma história, né, para isso. Tá? Que justamente, né, se a gente terminar a fazer essa multiplicação dessa coluna, dessa linha com essa coluna, o resultado vai ser isso. Tá? E para encontrar o V2 linha, né, seria, multiplico essa linha novamente com essa coluna. Tá? Então, se multiplicaria isso com quem? Com isso daqui. E me vai dar isso daqui. E se multiplico isso com esse, me vai dar isso. Tá? Então, essa é uma forma bem mais organizada de escrever uma solução, uma equação. Tá? Isso. Tá? É bom você ir se acostumando a isso, porque na disciplina de cálculo numérico, por exemplo, a gente vai trabalhar muito com matrizes. Tá? Pelo menos tem um capítulo para trabalhar
dessa forma, tá? E quem não viu no ensino médio ou alguma outra disciplina, vocês já podem ir revisando, tá? Informações sobre isso. Ok, pessoal, com isso a gente finaliza, né, esse capítulo que tem muita coisa ainda que ver. Nesse capítulo tem colisões que não são nem elásticas nem elásticas, são intermédios, tá? Ainda podemos estudar isso, mas por razões do tempo a gente não vai poder fazer isso, tá? Então, mas pelo menos você tem uma base para poder continuar estudando mais sobre colisões, tá? Com isso finalizamos o capítulo, mas antes de fechar em si, eu quero deixar um exercício para vocês. Resolver o exercício que está na apostila, que seria 5.6, que está na página 35 da apostila. Eu devo ter pegado de algum livro, tá? Mas eu não lembro de qual livro. Tá certo, pessoal? Mas tá, o enunciado completo tá nessa página da apostila, tá? Apostila. Então resolvam isso, né? Você já tem o exercício do peixe e tem esse segundo exercício, tá? Eu acredito que podem já resolver. E tem também, eu acredito, outros exercícios que também tá na apostila. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem também o exercício 5.4 que eu estava esquecendo. Esse exercício está na página 34. Ok? Então vocês podem resolver. E com isso eu acredito que se você conseguir resolver bem, significa que você já está preparado, tá? Senão você vai ter que rever a aula novamente. Ok, pessoal. Com isso finalizamos a nossa aula de hoje.